Não, aqui. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu queria ver se eu conseguia ler, por causa do reflexo aqui. Bem, caros colegas, eu estive em viagem durante 10 dias para a Itália e para a França, através de um convite que recebi para participar de um encontro na Câmara de Comércio de Milão, em Milão e de Milão, na qual é a Câmara de Comércio da região da Lombardia, como se fosse uma Câmara de Comércio específica do estado do Rio Grande do Sul, isto como exemplo. Então, eu trago aqui hoje aos senhores um breve relato do que eu fiz nessa minha viagem. Eu queria primeiro mostrar para os senhores que a Câmara de Comércio, Indústria, Artigianato e Agricultura de Milano, ela tem dentro dela um setor chamado Promos. Esse setor ele é específico para um trabalho de internacionalização e de marketing estratégico da Lombardia e de todas as cidades que compõem a região da Lombardia. Foi justamente nesse Instituto Promos, que acabou de fazer 25 anos, que eu fui recebido através desse aqui o documento do convite que o Promos fez para minha pessoa, para que eu estivesse lá na quinta-feira, na qual era o feriado aqui no Brasil, e estive lá conversando com o diretor deste setor da Câmara de Comércio. E aqui eu gostaria de mostrar aos senhores que ela é uma instituição italiana que promove a região da Lombardia. E qual é o objetivo desta Promos? O objetivo é apoiar a competitividade e o desenvolvimento das empresas da Lombardia em mercados externos, bem como fortalecer a capacidade do sistema empresarial de Milão e da Lombardia de atrair investimentos e recursos do exterior. Portanto, o interessante, caros colegas, é que a Promos, a Câmara de Comércio, em 2000, ela fez, junto com o Sebrae brasileiro, o memorando de intenções. E captaram recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e no ano de 2002 a 2006, eles criaram um projeto para a criação de polos setoriais e distritos industriais em alguns locais no Brasil. O que eu fiquei admirado é que o Rio Grande do Sul não era contemplado e muito menos nenhuma cidade de origem italiana era contemplada. Então, eu fiz questão de colocar aqui aonde este projeto foi aplicado dentro do Brasil. Ele foi aplicado no polo moveleiro de Paragominas, no estado do Pará, no polo de couro e calçado de Campina Grande, na Paraíba, veja que são todos polos que o Rio Grande do Sul tem, no polo de confecção de moda íntima de Nova Friburgo, o Rio Grande do Sul tem, que é no estado do Rio de Janeiro, e o polo de confecções de Tobias Barreto, em Sergipe, todos inspirados nos modelos dos distritos industriais italianos. Então, quando o representante da Promos, o senhor Andrea Bonalume, me colocou, inclusive ele não pôde me dar o livro na qual ele escreveu para o Sebrae, porque ele é que criou o nome APLs, foi esse senhor Andrea Bonalume, na qual me recebeu, ele criou esse termo e ele escreveu todo o projeto para que o Sebrae possa abrir e desenvolver APLs em qualquer ponto do Brasil. Então, qual foi o meu objetivo? Foi de reforçar o relacionamento da nossa cidade, apresentando o potencial industrial de Caxias do Sul para a Câmara de Comércio de Milão, da Lombardia, para discutir a possibilidade de trocas de informações entre a Promos e as entidades de Caxias do Sul. Câmara de Indústria e Comércio, que já tinha eu falado com o presidente Nelson Sbabo, e ele ficou muito feliz por eu levar também a ideia da SIC de estar nesse relacionamento, CDL, a Microempa, a própria Universidade de Caxias do Sul,
a nossa Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura de Caxias do Sul. Isto é, nós nos aproximarmos, não é de quem tem investimentos, mas de quem pode nos ajudar no conhecimento, na atração de novos negócios. Esse é o senhor André, que me recebeu prontamente. Aqui eu estou lhe entregando o nosso livro dos 120 anos do Legislativo Caxiense e também um livro da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, e fiquei muito feliz, porque o senhor André Bonalume conhece Caxias do Sul, já esteve aqui numa Mercopar. Fiquei também lisonjeado ao entrar na sua sala e ver atrás da sua escrivaninha um mapa do Brasil. Ele conhece muito bem o Brasil, e conhece a nossa região. Mas vejam, nunca ninguém da nossa região esteve lá conversando, esteve lá fazendo esse relacionamento. E o meu objetivo, além de ir lá fazer esse relacionamento, foi apresentar a nossa cidade, e eu quero, e já está marcado, quinta-feira estarei conversando com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Carlos Rain, estarei ali conversando com ele, apresentando para ele o que eu conversei lá na Itália, para que o município também se engaje junto conosco. Reforçar os laços institucionais entre a Promos e a SIC, também já estou em contato com o presidente Nelson Sbabo, é só marcar essa data que estarei também levando a ele qual foi o contato que nós fizemos. Também estamos entrando em contato com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, porque a Promos é de uma região que é como se fosse um estado na Itália, e eles têm um setor chamado Promos só para atrair empresas e para também levar as suas empresas para fora da Itália. Isso também eu quero colocar para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E a questão muito importante é que esse relacionamento possa nos trazer mais um conhecimento que nós já temos, mas um desenvolvimento maior de novos arranjos produtivos locais. Porque hoje, em Caxias do Sul, nós temos 3 arranjos produtivos locais. Então, dessa minha viagem, o que eu poderia propor? Uma criação de novos APLs em Caxias do Sul, que eu acho que a partir desse conhecimento nós podemos propor. Desenvolvimento da estrutura urbana, porque o senhor André Bonalume colocou uma questão muito importante e que anteriormente eu já trouxe aqui a questão dos novos centros de tecnologia, quando eu falei que era de extrema importância o município estar em conjunto com a empresa e com a academia, e ele colocou uma coisa muito interessante, que quando se cria um APL, essas empresas trabalham em conjunto, no entanto, elas são competidoras entre si no mercado. Mas que o município é de extrema importância em que sentido? Não só ser o elo de ligação, mas o município tem que dar a devida estrutura para que essas empresas permaneçam e sejam atraídas para este município. Portanto, o poder municipal é de extrema importância nesse sentido aqui. E o que ele colocou? Ele colocou que o Estado, no caso, a região da Lombardia, não é ela que intervém sobre as APLs. Ela busca captar aonde existe um potencial industrial de pequenas e médias empresas para que ali se crie um arranjo produtivo legal. É isso que o poder municipal deve fazer, é perceber aonde nós temos em Caxias do Sul alguma região, alguma área de produção que possa ali se fazer um arranjo produtivo, né, local. E nós também temos, como vereadores, participar desse processo, que é através de criação de legislação moderna que vislumbre a atração de novos segmentos econômicos. Então, percebam, caros colegas, que a Câmara de Vereadores tem uma importância na legislação para a atração, o município tem uma responsabilidade na questão de uma estrutura e, justamente com a academia, nós temos esta importância de juntarmos todas essas forças e nós levarmos isso para frente, para o nosso desenvolvimento. Então, atualmente nós temos... Eu peço uma declaração de líder, senhor presidente, para o PMDB, para que eu continue com a minha explanação. Então, atualmente, nós temos 3 polos econômicos. O polo da moda,
o Trino Polo, que é o nosso de tecnologia da informação, e o Polo Metal Mecânico. Uma declaração de líder da bancada do PMDB, segue o vereador Paulo Périco. Obrigado, senhor presidente. Mas nós temos aqui polo moveleiro, nós temos aqui polo do plástico, nós temos em Caxias do Sul, nós poderíamos criar arranjos produtivos, do acrílico também, arranjos produtivos locais. Tive a oportunidade também de ir a uma pequena cidade, perto de Milão, chamada de Arese, onde nessa cidade esteve, né, uma grande indústria, e que hoje não está mais lá, que foi a Alfa Romeo. Tudo começou ali. E a Alfa Romeo foi construída uma fábrica em 1953, e aqui eu só coloquei um pequeno histórico desta empresa Alfa Romeo, que seria mais ou menos uma Marco Polo, uma Randon para nós, na nossa proporção. E aqui tem um pequeno histórico do que foi esta Alfa Romeo e o que é esta Alfa Romeo. Mas por que eu trago esse histórico? Porque nesta cidade, no ano de 86, quando o grupo Fiat comprou a Alfa Romeo, a partir dali o grupo Fiat começou a desmontar a estrutura da Alfa Romeo nesta pequena cidade. Aqui eu coloco algumas imagens do que restou desta indústria, quando, em 74, ela tinha 22 mil trabalhadores só na indústria da Alfa Romeo. Quando foi comprada pela Fiat, já no ano seguinte, baixou para 16 mil trabalhadores nesta fábrica. Em 97, não existiam mais de 4 mil pessoas trabalhando na Alfa Romeo, nesta pequena cidade. E no ano de 2011, a fábrica de Arese foi totalmente desativada. População dessa cidade hoje, menos do que o número de funcionários que tinha em 74. Então, por que fui a esse município e consegui conversar com dois, lá como se fossem vereadores, né, de uma forma informal, que lá chama-se Concílio Comunale, porque qual era a minha preocupação? É o impacto que a saída da Alfa Romeo teve e provocou numa cidade pequena, quando de 22 mil funcionários, essa cidade simplesmente, ela quase que se extingue, ficando idosos e crianças, porque para onde foram os trabalhadores? A Fiat fechou esta fábrica e transferiu tudo para Torino, onde é a central da Fiat. Então, esta cidade passou por inúmeros problemas sociais devido ao desemprego. E esta é a nossa preocupação, que muitas vezes vários colegas aqui levantam, sobre a preocupação da perda de novas empresas em Caxias do Sul. E vejam que a nossa cidade tem 500 mil habitantes. E lá era uma cidade com 40 mil habitantes, hoje tem 18.700. A única coisa que ficou da fábrica da Alfa Romeo é aquele prédio à esquerda, onde hoje é o museu da Alfa Romeo. Foi a única coisa que a Alfa Romeo, que a Fiat deixou para ficar marcado. Todos esses prédios abandonados, atualmente, o ano passado, foi tudo destruído e foi inaugurado o maior shopping da Itália, onde era a fábrica. Então, imaginem, senhoras e senhores, se a Randon sai de Caxias do Sul a Marco Polo, a Randon vira um grande shopping center. E quantos funcionários saem da Randon? Então, essa é uma preocupação que a Câmara de Vereadores nós temos que ter. Então, o que sobrou? Sobrou o Museu da Alfa Romeo, que é só para marcar a história, e como o colega Tuigo... Uma parte, vereador. Né, o colega Tuigo já trouxe esse trabalho da importância do turismo empresarial. Esse é um tipo de turismo empresarial, um turismo não só empresarial, mas que mostra a pujança daquela região. Por favor, do vereador Tuigo. Muito obrigado, vereador Périco. Queria lhe cumprimentar porque está agindo de maneira correta, fazendo a prestação de contas desta missão que Vossa Excelência cumpriu na Europa, na Itália principalmente, fazendo o que é mais importante, contatos, relacionamentos, vendo exemplos, estabelecendo parcerias para o futuro e levando também um pouco de Caxias do Sul, das potencialidades. E Vossa Excelência marca num ponto interessante. Caxias do Sul é uma cidade industrial, a nossa comissão vem tratando isso com muita seriedade e vamos precisar, inclusive, desse seu arcabouço
de exemplos que trouxe lá. Os APLs, os arranjos produtivos locais, é uma modalidade muito interessante de se buscar, inclusive, novas tecnologias e inovações para o parque industrial que temos aqui. Vossa Excelência falou no plástico, mas eu citaria também um APL da biotecnologia, um APL do vidro em Caxias do Sul, que são setores de alto valor agregado para a economia caxiense. Então, além de novos APLs, que Vossa Excelência agora vai, entendo, e terá o apoio desse vereador, encabeçar para surgir, precisamos fortalecer os já existentes. Justamente. No campo da informática, no campo metal-mecânico, enfim, no polo da moda. Porque aqueles que estão presentes necessitam também de todo o apoio, não somente da classe empreendedora, mas também do poder público, dando legitimidade na legislação. E é nesse sentido que Vossa Excelência foi buscar lá na Europa a base jurídica para que eles se fortaleçam também enquanto entidades importantes, para que nós possamos ter inovação nas empresas. Hoje, no mercado, né, tão competitivo, que as empresas precisam buscar novos modelos de inovações para serem competitivas, para responder às respostas do mercado. Responder às respostas um tanto... Mas, enfim, entendo que foi extremamente produtivo essa sua missão, e nos traz dados relevantes, porque aí, tanto a Itália quanto a França estão na frente nessas questões, né, mais regionais, mais comunitárias, de tecnologia e inovação, que com certeza, no momento oportuno, nós estaremos aproveitando essas ações para o benefício da economia caxiense. Meus cumprimentos, meus parabéns. Obrigado, vereador Tuigo, presidente da nossa comissão. Eu também tive a oportunidade, após esta saída de Ares, eu fui à cidade de Pádua, na qual eu tive a felicidade de ser estudante lá, como segundo professor da Universidade de Caxias do Sul, que foi a UX, teve a primeira universidade internacional em parceria com a UX, foi a Universidade de Pádua, e eu fui o segundo professor que lá esteve. E eu fui lá na Ciência Política, no Instituto de Ciência Política, na qual eu estudei, também levando como é a política e como a gente faz a política aqui em Caxias do Sul, também lá deixando e falando com o diretor técnico da Universidade de Pádua, da área de Ciência Política. A presidente estava numa reunião que eu já tinha colocado, que eu iria estar apresentando para ela, e ela pediu desculpas, não pôde me receber. Quem me recebeu foi o senhor Colar, o senhor, deixa eu me lembrar, aqui, ó, Calógero Licata. O Calógero Licata, esse professor, ele ficou muito impressionado com o livro que eu levei da Câmara de Vereadores, 120 anos, e também um livro da SIC. E por que levei o livro nosso da Câmara de Vereadores? Para que esse livro fique na Biblioteca de Ciência Política da Universidade de Pádua, e essa universidade tem apenas... Ela foi fundada em 1222, é a segunda mais antiga da Itália, mas a mais antiga do mundo, e que homenageou recentemente o senhor Raul Randon, isso, né, o honoris causa. Eu cheguei lá uns 15 dias depois, e eu disse para ele, não, o senhor Raul Randon é lá da nossa cidade, né? E quando ele viu o livro dos 120 anos do Legislativo Caxiense, ele disse, eu faço questão, eu vou protocolar e vou colocar esse livro na nossa Biblioteca de Ciência Política, porque eu quero que os estudantes de Ciência Política, e ali são milhares de estudantes e do mundo todo, eles também têm a oportunidade de conhecer como é que é um legislativo sério, como é o Legislativo de Caxias do Sul. Então, eu tive essa oportunidade de ir à Universidade de Pádua, e também tive a oportunidade, caros colegas, de uma forma assim, informal, ser apresentado a esse senhor aqui, que é o senhor Marco Rubinelli, em que esse senhor trabalhou durante 40 anos na banca de Risparmio da província de Verona, e depois ele foi contratado pelo maior banco do mundo, que é o banco ICBC, chinês, para que ele fosse o CEO e que abrisse este banco no mercado italiano. E o senhor Marco foi o responsável por montar toda a abertura desse banco. Só para vocês terem ideia, é um banco que tem 239,5 bilhões de dólares em ativos. É o banco que mais tem ativos no mundo, é o maior da China e, consequentemente, é hoje o maior do mundo. E por que eu lhes trago isso? Porque esse contato foi muito interessante, porque o senhor Rubinelli, ele conhece
muitas empresas chinesas. E eu fui ali e lhe mostrei o potencial de Caxias do Sul, o potencial empreendedor de Caxias do Sul, o potencial das nossas empresas, do nosso setor metal mecânico. Ele ficou realmente maravilhado, porque eles não têm muita ideia do que nós temos aqui. E ele já começou, não, nós vamos fazer contatos com várias empresas da China. Quando eu falei da Marco Polo, da Randon, da Fras-le, né, ele ficou maravilhado e eu disse, olha, estamos de portas abertas para que, de repente, eu não sou empresário, mas que a gente da Câmara de Vereadores possa ser o elo de ligação. Hoje, o senhor Marco, ele teve que se aposentar pelo regime italiano por questões de saúde, mas ele continua sendo consultor sênior do banco ICBC dentro da Europa e principalmente dentro da Itália, e ele ainda tem esses contatos com várias empresas. Então, nós também levaremos o nome do senhor Rubinelli para a SIC, porque a partir dali a gente comece a também fazer novos contatos. Isso é muito importante, senhor presidente. Então, eu finalizo o meu relatório da minha viagem, colocando que foi de extrema importância e fiquei muito feliz de representar a Câmara de Vereadores e representá-los todos, mostrando um pouco do potencial da nossa cidade, do potencial e das nossas pessoas, do nosso empreendedorismo, e também levar a importância que um poder legislativo tem dentro do contexto político brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores.